pessoal! É com muita alegria que eu venho aqui hoje para a gente finalizar a nossa matéria de pneumatologia. O que é pneumatologia? Estudo do Espírito Santo. Já tivemos a aula de número 1, número 2, número 3. Hoje estamos encerrando essa matéria, que muito tem nos edificado. O assunto de hoje, da aula de número 4, é o Espírito Santo na convenção do pecador. Isso mesmo. Você sabe onde é que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida do pecador? Você vai saber isso e muito mais na aula de hoje. Primeiro, o Espírito Santo de Deus foi uma promessa do nosso Senhor Jesus. Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse que ia, mas ia enviar outro, igual a ele, com a mesma essência, que não ia andar do lado, mas ia estar dentro do ser humano, convencendo ele do pecado, do juízo e da justiça. Tudo isso o amigo Espírito Santo faz nos dias de hoje, na vida do pecador. Primeiro, já para iniciar nossa aula, onde ele opera, O Espírito Santo convence o homem de 3 coisas. 3 coisas o Espírito Santo convence o homem. Primeiro, do pecado. Segundo, da justiça. Terceiro, do juízo. Onde você encontra isso? João capítulo 16, versículo 8. Você vai encontrar. Agora, 3 dimensões que o Espírito Santo opera na vida do pecador. 3 são elas. Primeiro, na mente. O Espírito Santo trabalha na mente do homem. Segundo, o Espírito Santo trabalha no sentimento do homem. Terceiro, o Espírito Santo trabalha na vontade do homem. Tudo isso é a obra do amigo Espírito Santo. Tem mais. Aqui você vai ver como é que ele trabalha na esfera da mente. O Espírito Santo opera no intelecto humano, convencendo o pecador acerca da sua necessidade de um salvador pessoal. Isso mesmo. Na mente, ele opera convencendo o homem do pecado. É o Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo de Deus, convencer o homem do pecado. Segundo, na esfera do sentimento, o Espírito Santo procura sensibilizar o pecador acerca do seu estado espiritual, procurando persuadi-lo à decisão para a salvação. Veja só, a decisão pela salvação. Não acusa, irmãos. Aquele convence, ele não acusa. Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo de Deus, ele convence o homem. Ele trabalha na esfera do sentimento, convencendo o pecador. Agora, na esfera da vontade, como ele trabalha? O Espírito Santo desperta o desejo da decisão por Cristo. João capítulo 16, versículo 8 ao 10. Por meio da vontade. Por meio da vontade, o Espírito Santo desperta isso no homem. Então, como o Espírito Santo leva o pecador a Cristo, como é que ele leva? Vamos ver 3 pontos. Primeiro, no convencimento. Segundo, na decisão. Terceiro, na aproximação a Deus. Então, primeiro, ele convence, O Espírito Santo convence o homem. Segundo, ele ajuda o homem a tomar uma decisão, Terceiro, na aproximação a Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Vejamos o primeiro, no convencimento. O Espírito Santo convence o homem do pecado. João capítulo 16, versículo 8. Na decisão, o Espírito Santo mostra ao pecador a importância dessa decisão. João capítulo 1, versículo 12. Terceiro, na aproximação a Deus, o Espírito Santo fortalece o pecador para que possa chegar-se a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 20. Então, o Espírito Santo é quem está dentro de cada um, convencendo, ajudando. Ele é o nosso ajudador, consolador. Vejamos mais. O Espírito Santo na vida da igreja. Veja como o Espírito Santo trabalha na vida da igreja.
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo de Deus habita em cada um. Ele agiu assim lá na igreja. Ele age assim no meio dos cristãos. Ele age assim dentro da minha e da sua vida. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. Agora veja aqui, no cumprimento da grande comissão, o Espírito Santo agiu convencendo. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 1 e 2. Nos dons espirituais, o Espírito Santo agiu e continua agindo na vida da igreja de forma sobrenatural, através dos dons espirituais, falando, batizando, agindo, intercedendo, convencendo, tudo isso o Espírito Santo de Deus age. Agora, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante, irmãos, sobre os dons ministeriais. Os dons ministeriais são eles. Através desses dons, dos ministeriais, o Espírito Santo traz o desenvolvimento da obra ministerial. São eles. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. Quinto, mestre. Isso aqui é algo que precisamos entender, irmãos. O Espírito Santo nos dons ministeriais. Aqui ele mostra primeiro o apóstolo. O que é o apóstolo nos dias de hoje? O apóstolo é quem abre a igreja. Quem faz essa obra segurando as outras. Abre uma igreja, coloca pastor, abre outra, coloca pastor. Por quê? Porque o apóstolo ele vem como o primeiro. E o primeiro é o que sustenta. Você tem essa mão aqui. Nessa mão, você tem esse dedo. O que você colocar aqui na mão, esse dedo aqui, ele vai ajudar para segurar. Esse dedo ajuda para segurar. Então, quando fala apóstolo, é aquele que abre a igreja, o pastor presidente, ele abre a igreja e segura o ministério, né? Ele ajuda um missionário, ele investe na igreja, então ele é o apoio. Agora, e esse aqui, que vem como profeta, não temos ministério de profeta. O último foi João Batista, não temos o ministério de profeta. O que é que temos? Os dons. Esse aqui, a gente pode ver como pregador, está pregando a palavra de Deus, está apontando o pecado, está mostrando qual é o caminho. Então, isso aqui a gente pode ver como pregador. E esse aqui que é o maior, o evangelista. Esse aqui é o evangelista, aquele que vai buscar, vai lá evangelizar e traz para cá. Agora, sabe o que eu acho interessante? O pastor ficou aqui. O pastor ficou aqui porque é exatamente no dedo da aliança. O pastor ele tem compromisso com a igreja. Ele fica no dia a dia com os membros, ele ensina, ele ajuda, ele conversa. Então o pastor tem um compromisso com a igreja. Aí ficou o último. O último é o dedinho. Esse dedinho aqui fala do mestre. Eu sou mestre, porque ensino. Todos que ensinam a palavra de Deus é mestre. Por que vem o dedinho pequenininho? Porque o mestre, ele vai ajudar a tirar a sujeira do ouvido, do nariz, sabe? O mestre, ele vai limpar. Pregação é bom, a gente se alegra, o Espírito Santo Deus fala através da palavra, mas o ensino, ele tira aquela sujeirinha. Então, aqui são os dons ministeriais: apóstolo, profetas, evangelista, pastores e mestre. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Isso mesmo, versículo 11. Agora vamos ver aqui algo bem interessante. No testemunho de Cristo, o Espírito Santo nos torna testemunhos de Cristo. Primeiro a gente vê que quando Jesus encontra a mulher samaritana, né? Ele encontra aquela mulher e ela, uma vez que tem um encontro com Cristo, ela agora virou uma grande evangelista. Uma pessoa que vai levar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, ele ajudou, né? Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo e a igreja. Então aqui o Espírito Santo estava e está no meio da igreja, fazendo essa grande obra do Senhor. O Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conhece, porque habita convosco e está em vós. João capítulo 14, versículo 17. Louvado seja Deus por isso. Agora, o Espírito Santo na vida de Cristo. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Lucas capítulo 4, versículo 18. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. João capítulo 1, versículo 32. Glória a Deus. A ação do Espírito Santo em relação a Cristo. Primeiro, Cristo foi gerado, na verdade, quando a gente fala Cristo, é Jesus Cristo, porque Cristo é a natureza divina, ele já existia no Pai. Aí agora eu vou corrigir. Quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35, aqui é a ação do Espírito Santo. Quando Jesus foi gerado, pelo Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando Jesus foi guiado pelo deserto, ele foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus realizou milagres pelo poder do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Tudo isso aqui a gente vai ver o Espírito Santo de Deus na vida de Jesus Cristo. Agora vamos ver 7 manifestações do Espírito Santo na vida de Cristo. Na encarnação de Jesus, a gente vê na encarnação, Lucas capítulo 1, versículo 35 e Mateus capítulo 1, versículo 20. No batismo de Jesus Cristo, Mateus capítulo 3, versículo 16. Na tentação no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 1. No ministério de Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 18. Na crucificação de Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Na ressurreição de Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 11. Na ascensão de Jesus, na ascensão de Cristo, a gente vê Efésios capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo com Cristo. O Espírito Santo desceu sobre Maria, produzindo a concepção virginal do Filho de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Tudo isso aqui, irmãos, a gente vai ver a manifestação do Espírito Santo. Pedro afirmou assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Atos capítulo 10, versículo 38. Finalmente, ele é o amigo de Cristo, glorificando por ter realizado tão sublime redenção em favor de quem não merecia. João capítulo 16, versículo 24. Não merecíamos nada, nada. Mas aqui a gente vê o amor de Deus. Isso aqui é o amor, a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Aqui a gente vai ver mais uma coisa interessante. Primeiro, o que é que a gente vê? Abraão, no começo, ele já podia contemplar, ver, a manifestação do Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele, quando leva seu filho Isaque para o sacrifício, ele olha assim e Deus mostra para ele, Deus providencia para ele um carneiro. Deus não providenciou um cordeiro, Deus providenciou um carneiro para Abraão. Por quê? Porque se fosse um cordeiro, do jeito que a gente vive nos tempos de hoje, aí os judeus iam dizer: não, o cordeiro nosso pai Abraão já sacrificou.
Então, nosso Deus é tremendo. Ele providencia um cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. O nosso Deus é tremendo. Louvado seja Deus. Agora vamos entender tudo sobre o que é pecado e o que é blasfêmia. Isso mesmo. Vamos aprender agora. O que é a blasfêmia? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Mateus capítulo 3, versículo 29. Veja só, a etimologia da palavra blasfêmia, o termo blasfêmia, vem do grego e significa dizer coisas absurdas, difamação, calúnia. Esse é o significado de blasfêmia. Irmãos, se você quer saber o que é a blasfêmia, fica aqui, vamos explicar agora com clareza. Primeiro, uma pessoa, quando blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, essa pessoa ela perde o temor, ela perde a sensibilidade, porque o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Uma vez que você peca contra o Espírito Santo de Deus, você não tem mais o temor. Quem é que vai te convencer do pecado? Quem é que vai te convencer do juízo? Agora, você aqui vai entender o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ver aqui. Duvidar de profecia nas igrejas não é blasfêmia. Duvidar da palavra de Deus não é blasfêmia. Duvidar que Deus cura não é blasfêmia. Murmurar das profecias não é blasfêmia. Murmurar dos profetas não é blasfêmia. Falar línguas da carne sem ser de Deus é pecado grave, mas não é blasfêmia. Julgar os profetas é pecado, não é blasfêmia. Não obedecer à voz de Deus é pecado, não é blasfêmia. Primeiro, tudo isso que eu citei aqui, irmãos, nenhuma dessas coisas citadas aqui é considerada blasfêmia contra o Espírito Santo. É pecado gravíssimo. É pecado e Deus abomina. Tudo isso que eu citei. Mas ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Vejamos agora o que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfêmia contra o Espírito? Vamos lá. Atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás. Isso é blasfêmia. A blasfêmia é você atribuir a obra que é do Espírito Santo de Deus a Satanás. Para entender melhor o que é a blasfêmia, você vai, por exemplo, tem uma pessoa aqui, cheia do Espírito Santo de Deus. Aí a pessoa olha assim e diz, isso não é de Deus não, isso é do diabo. Mas na verdade ela é cheia do Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir o que é de Deus, do Espírito Santo, a Satanás. Esse aqui é um pecado que não tem perdão. Você atribuir o que é divino a Satanás. Por exemplo, o pastor está cheio de Deus, falando de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida dele, movendo, trabalhando, e você olhar e dizer é do diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir o que é divino ao diabo. Como é que você quer saber se você blasfemou? É se você perdeu a sensibilidade, se você não consegue mais sentir remorso, dor, se você não consegue mais ver o que é pecado, ser uma pessoa sensível, se você perdeu o temor, esse aqui é um sinal que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus perde o temor. Quem é que vai convencer? Por quê? Porque é um pecado tão grave contra o Espírito Santo. Vejamos aqui. É um pecado imperdoável, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 31. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe perdoado.
Qualquer que disser qualquer palavra contra o Filho do Homem é perdoado. Qualquer que lhe disser qualquer palavra contra Deus é perdoado. Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, contra esse não tem perdão. Por quê, irmãos? Vamos entender aqui. Se você pecar contra Deus, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus intercede, você é perdoado. Se você pecar contra Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é quem está dentro de você, intercede por você, porque não sabemos nem orar, ele intercede e ali você é perdoado. Mas se você pecar contra o Espírito Santo de Deus, que é o intercessor, o ajudador, quem é que vai interceder por você? Você entendeu por que é que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Se você pecar contra Deus, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Jesus intercede e você é perdoado. Se você pecar contra Jesus, o Espírito Santo de Deus intercede com gemido inexprimível e você é perdoado. E se você pecar contra o Espírito Santo, que é quem ora, quem intercede, quem é que vai interceder por você? Não devemos entristecer o nosso amigo Espírito Santo, e muito menos pecar contra ele. Então aqui aprendemos. Você quer ver mais? Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 32. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos capítulo 3, versículo 29. É o pecado eterno. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. São culpados do pecado eterno. Por este motivo que Jesus alertou-nos a não cometermos tal pecado. Marcos capítulo 3, versículo 29. Porque não há perdão? Eu já falei. Se o homem pecar contra Deus, Jesus intercede por ele, junto ao Pai. Pois Cristo é o mediador, intercessor entre Deus e os homens. Hebreus capítulo 7, versículo 29. Se o homem pecar contra Jesus, o Espírito Santo intercederá por ele, junto ao Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. Se o homem pecar contra o Espírito Santo, quem intercederá por ele? Ninguém. Eis aí a razão, porque não há perdão para aquele que pecar contra o Espírito Santo. Pessoas que pensam que blasfemaram contra o Espírito Santo. Veja só. Quem blasfema contra o Espírito Santo não fica ressentido ou arrependido. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente vontade de arrepender-se. Quem blasfema contra o Espírito Santo, quem pratica tal pecado, não reconhece que blasfemou, não reconhece. Quem pratica tal pecado não tem mais o Espírito Santo dentro. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente mais nada por Deus. Uma pessoa seca, não consegue sentir nada por Deus. Quem comete tal pecado não sente mais arrependimento. E quem não blasfemou contra o Espírito Santo, quem não blasfemou sente necessidade de perdão. Então, uma pessoa quando sente necessidade de perdão, ela está dizendo que não blasfemou. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, ela está dizendo, ou ele está dizendo que não blasfemou, porque tem a necessidade do perdão. Então, é o Espírito Santo que está convencendo. Esse é um sinal que a pessoa não blasfemou. Quem não blasfemou fica com medo de haver cometido este pecado. Uma pessoa que não blasfemou fica, ai meu Deus, será que eu blasfemei? Será que eu pequei contra o Espírito Santo? É um sinal que não pecou, porque quando a pessoa peca não tem esse sentimento mais, entendeu? Quem não blasfemou reconhece que a pessoa do Espírito Santo é Deus. Quem não blasfemou contra o Espírito Santo reconhece que a pessoa do Espírito Santo é Deus. Aleluia. Então aqui a gente vê, pensar que blasfemou já está provado que não blasfemou contra o Espírito Santo. Portanto, agora, não é amanhã,
portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 8. Você reconheceu, você sente a necessidade de perdão, você está dizendo que não blasfemou contra o Espírito Santo. Agora vamos ver o que é enchendo-se do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. Agora vamos ver pessoas que foram cheias do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, versículo 4. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciãos de Israel. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 8. Pedro aqui cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas outras pessoas foram cheios também do Espírito Santo de Deus. Vejamos, Estevão, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele olhou. A igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como que de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. E quem estava sentado foram vistos por muitos, com línguas repartidas como que de fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Agora, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, Lucas capítulo 4, versículo 1. Os discípulos, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, Atos capítulo 2, versículo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 4, versículo 8. Muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo e saíram pregando, profetizando, anunciando com ousadia. Atos capítulo 4, versículo 31. Estevão, cheio do Espírito Santo. Só suporta o que suportou Estevão quando está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos para o céu. Não olhou para acusador, olhou para Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele olha e vê Cristo e não os acusadores. Então, Barnabé também foi cheio do Espírito Santo. Barnabé, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 11, versículo 24. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos em Cristo. Atos capítulo 13, versículo 9. Os discípulos todos foram cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 52. Simeão, e havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Só é cheio do Espírito Santo uma pessoa justo e temente. Tem que ser justo e tem que temer. Ele foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 25. Os cristãos samaritanos então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo.
Atos capítulo 8, versículo 17. Cornélio e seus parentes e amigos, todos foram cheios do Espírito Santo. Os crentes em Éfeso foram cheios do Espírito Santo e todos saíram evangelizando e fazendo a obra do Senhor. O resultado disso tudo, sabe qual foi o resultado da igreja cheia do Espírito Santo? Veja só, o avivamento na rua Azusa também atraiu gente de outros lugares. O avivamento alcançou a Índia, chegou ao Japão, Inglaterra, e Gunnar-Vingre e Daniel Berg sentiram-se chamados em 1910 para divulgar a mensagem pentecostal no Brasil. Louvado seja Deus, que essa chama do Espírito Santo de Deus venha incendiar o seu coração. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Você precisa ser cheio. Aqui finalizamos a nossa aula de pneumatologia, tudo sobre o Espírito Santo. Que venhamos olhar para o nosso amigo e que não entristeçamos o nosso amigo, o Espírito Santo de Deus, porque Ele está convosco, Ele está dentro de cada um de nós. É Ele quem faz a obra, é Ele quem intercede, é Ele quem chora, é Ele quem geme. Então que você hoje, nesse momento, venha olhar para dentro de você mesmo e ver que você é templo e morada do Espírito Santo. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, com a matéria de angelologia, para a glória de Deus. Matéria de número 4. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui eu deixo um conselho. Se cada um de nós abrir o coração, dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar, para fazer morada dentro de cada um de nós. Se juntar um crente aqui, outro crente ali, você não tem noção do que isso pode acontecer. O resultado de hoje servirmos ao Senhor, ter o resultado desses grandes homens de Deus, ter chegado até o Brasil, para evangelizar o Brasil, foi um povo separado, um povo fechado, dizendo: Senhor, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, manda o Espírito Santo, até que do alto foram revestidos de poder para sair por aí, anunciando, falando a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conselho que deixo, querido leitor, querido amigo, querida amiga, é que deixe o Espírito Santo de Deus fazer morada dentro de você. Deixe o Espírito Santo de Deus arrancar tudo que não agrada ao Senhor de dentro de você. E através da sua vida, muitos outros vão ser alcançados. Permita que o Espírito Santo de Deus faça a obra na sua vida. E veja o que vai acontecer. Através dessa chama que chegou no dia de Pentecostes, hoje no Brasil, temos um Brasil evangelizado, um Brasil cheio de Deus, um Brasil cheio de missionários, um Brasil cheio de homens e mulheres fazendo a obra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha te dar força, te ajudar para continuar a obra que o Senhor lhe confiou. Deus abençoe.